Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre fascinantes achados arqueológicos. Vamos levá-lo a uma viagem no tempo, enquanto exploramos incríveis descobertas feitas por arqueólogos e pesquisadores. De civilizações antigas, até achados que mudam a forma como enxergamos o passado, mostraremos 8 das mais notáveis descobertas dos últimos tempos, que nos ajudam a desvendar alguns dos enigmas da antiguidade ou, em alguns casos, levantam ainda mais mistérios. Então sente-se, relaxe e prepare-se para se surpreender com essas maravilhas. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Girso, Iraque. A cidade de Girso é uma das mais antigas do mundo, e suas ruínas encontram-se no que hoje é o Iraque. Foi lá, em fevereiro de 2023, que os arqueólogos encontraram um palácio e um templo de 4.500 anos, que provavelmente pertenceram a uma civilização sobre a qual ainda temos um limitado conhecimento, que são os Sumérios. A Suméria é a mais antiga civilização conhecida na região histórica do sul da Mesopotâmia. Os Sumérios geralmente são creditados com a invenção da escrita, com a construção das primeiras cidades, e com a criação do primeiro código de leis da história. Também foi uma das primeiras civilizações a fabricar cerveja, que era vista como a chave para um coração e um fígado saudáveis. As ruínas da antiga cidade de Girso foram encontradas há 140 anos, após o que o local foi incansavelmente estudado, além de ter sido alvo de saques e escavações ilegais. Porém, de alguma forma essas enormes descobertas recentes conseguiram permanecer escondidas até agora. O palácio é chamado de Palácio do Senhor dos Reis, e ao seu lado os arqueólogos encontraram 200 tabuletas cuneiformes, que contêm os registros administrativos da região. Foi também encontrado um templo dedicado a Nin-Girso, o deus do trovão da primavera, um dos mais importantes do panteão sumério. Estas novas descobertas lançam nova luz em nossa compreensão sobre esta importante civilização. Número 7. Tumba da Ponte das Fadas, China. Em 2021, arqueólogos na China descobriram uma tumba, que se acredita ter sido o local de descanso final de um casal, que foi enterrado há mais de 1000 anos. A tumba, localizada em um sítio arqueológico na vila de Nanfengtan, próximo à cidade de Tiansha, continha caixões de tijolos com travesseiros de cerâmica, e acredita-se que remonte à dinastia Song do Norte. Estima-se que tenha cerca de 1000 anos, mas fragmentos de carvão e alguns objetos funerários foram descobertos no local, e a datação por carbono poderá permitir que os pesquisadores determinem uma data mais precisa. O que torna essa descoberta incomum é que o casal foi enterrado em túmulos paralelos, ligados por uma pequena janela, conhecida como Ponte das Fadas, uma característica incomum na época. A Ponte das Fadas era baseada em uma crença antiga, de que a janela permitiria que o casal se conectasse novamente na vida após a morte. Como poucos objetos foram encontrados, os pesquisadores acreditam que a tumba pode ter sido de pessoas comuns. Apesar da importância da descoberta para o entendimento da cultura e da vida no passado remoto, a arqueologia é considerada um tabu na China, porque algumas pessoas a veem como uma profanação dos mortos. Mesmo assim, não podemos negar que há um certo romantismo no descanso final deste casal. Número 6. Bongos milenares de cannabis, Rússia. Durante a construção de linhas de energia na Rússia, os arqueólogos desenterraram 2 bongos de ouro puro, que foram usados para fumar cannabis há milhares de anos. Os artefatos estavam enterrados em uma câmara de pedra, ao lado de outros itens de ouro, e datam de 2.400 anos atrás. Os especialistas acreditam que os bongos pertenceram aos Citas, uma raça guerreira nômade que dominou uma vasta área da Eurásia, de 2.900 a 1.700 anos atrás. Ambos continham um resíduo preto espesso, testado positivo para cannabis e ópio. Os Citas supostamente usavam a forte mistura de cannabis e ópio, para alterar seu estado de espírito antes de ir para a batalha, uma prática também mencionada pelo historiador grego Heródoto. Junto com os bongos, os arqueólogos também descobriram outros itens, como taças de ouro, anéis e gargantilhas, que foram limpos e encaminhados para um museu.
A descoberta desses itens não apenas oferece um vislumbre da vida pouco compreendida dos citas, mas também fornece informações sobre o uso de ópio e cannabis nos tempos antigos. Isso indica que os citas podem ter levado um estilo de vida sofisticado e opulento, que desafia a visão convencional das culturas nômades. Número 5. Kerma, Sudão. Kerma é uma cidade antiga, também conhecida como Duqguel, e está localizada no que é o atual Sudão. Era a capital do poderoso e próspero reino de Kerma, que existiu por volta de 4.500 e 3.500 anos atrás, e do qual herdou seu nome. A cidade de Kerma era um importante centro de produção de cerâmica, têxteis e outros produtos. Também abrigava várias estruturas arquitetônicas impressionantes, incluindo grandes edifícios de pedra e muralhas fortificadas. O reino de Kerma acabou sendo conquistado pelos egípcios cerca de 3.500 anos atrás, e a sua capital foi amplamente abandonada. No entanto, as ruínas da cidade resistiram ao tempo, e fornecem informações valiosas sobre a cultura e a sociedade do antigo reino de Kerma. Mais recentemente, arqueólogos suíços desenterraram 3 templos, a algumas centenas de metros da cidade. São estruturas redondas e ovais, que datam de aproximadamente 4.000 anos. É uma arquitetura ainda desconhecida para grandes estruturas na região, sem registros anteriores na África Central ou no Vale do Nilo. O reino de Kerma e suas ruínas são partes importantes da história africana, e as descobertas arqueológicas feitas no local continuam a fornecer informações valiosas sobre a vida e a cultura do antigo povo núbio, que uma vez habitou a região. Número 4. Pirâmide de Saryarka, Cazaquistão. Arqueólogos fizeram a descoberta de uma antiga pirâmide em 2016, na região de Saryarka, nas estepes do Cazaquistão, e na época, foi equivocadamente chamada pela mídia como a pirâmide mais antiga do mundo. As imagens de fato impressionaram, mas na realidade é uma pirâmide de cerca de 3.500 anos, ou seja, mais de 1.000 anos mais recente que algumas das pirâmides egípcias. É também muito menor, porém nem por isso deixa de ser incrível, pois traz nova luz sobre civilizações e culturas ainda pouco conhecidas. Acredita-se que a pirâmide tenha sido construída por algum dos povos da cultura Andronovo, que floresceu entre 4.000 e 2.900 anos atrás, e cuja prosperidade foi fornecida pela pecuária e pela fundição de bronze. A descoberta da pirâmide é significativa, porque reforça que os povos da cultura Andronovo tinham avançadas habilidades de construção. Os arqueólogos relataram que a estrutura possui uma câmara funerária no centro, provavelmente de um grande líder. A câmara parecia ter sido há muito tempo saqueada, mas foram encontrados ossos e alguns objetos, como uma faca e jarras. A descoberta fornece informações valiosas sobre a cultura e costumes das tribos que habitaram as estepes da Eurásia, no final da Idade do Bronze, e sobre as quais ainda temos limitado conhecimento. Número 3. Kaymakli, Turquia. A Europa abriga um número surpreendentemente alto de ruas, túneis e cidades subterrâneas, mas pouquíssimas delas são tão incríveis quanto Kaymakli, na Turquia. Este mundo secreto existe debaixo do solo da Turquia, há muito mais tempo do que a maioria das nações europeias. Estima-se que as primeiras pessoas a viver no local se estabeleceram há cerca de 3.000 anos, e que em seu auge a cidade tem abrigado 3.500 pessoas. Presume-se que sua construção tenha sido iniciada com os frígios, para oferecer proteção contra invasores e saqueadores. Acredita-se que no decorrer de sua história, o local tenha sido um dos refúgios dos primeiros cristãos, em uma época em que sua religião era perseguida. Para um assentamento tão antigo, Kaymakli é surpreendentemente bem organizado, com estábulos, espaços comerciais, salas de vinificação, uma igreja e até um teatro. Conta com poços de ventilação de até 80 metros de profundidade, que fornecem oxigênio a todos os níveis. A cidade subterrânea tem 8 andares de profundidade, mas só 4 deles são abertos ao público, sendo que o 4º andar encontra-se cerca de 20 metros abaixo do solo. Por razões não muito claras, o acesso de civis aos 4 níveis inferiores é proibido. Que mistérios ainda estariam escondidos debaixo da terra, nas profundezas desta incrível cidade? Número 2. Apiário de Tel Rehov, Israel.
Arqueólogos escavando a antiga cidade de Tel Rehov, no Vale do Jordão, em Israel, fizeram uma descoberta emocionante. São antigas colmeias, no mais antigo apiário já descoberto em todo o mundo. Estima-se que as colmeias tenham cerca de 3.000 anos, e eram feitas de cilindros de argila não queimada e palha. Elas estavam dispostas em fileiras, e seriam capazes de abrigar milhares de abelhas. As abelhas eram altamente valorizadas no mundo antigo por seu mel, que era usado na culinária, medicina e rituais religiosos. A descoberta das colmeias mostra que uma forma sofisticada de apicultura, em nível industrial, foi estabelecida em Israel há cerca de 3.000 anos, e nos dá novas pistas sobre a cultura e a sociedade da região. Tel Rehov foi uma das maiores cidades da região durante o final da Idade do Bronze. A cidade estava estrategicamente localizada, na junção de várias importantes rotas comerciais, o que permitiu que ela prosperasse e se tornasse respeitada no mundo antigo. Essas antigas colmeias fornecem informações valiosas sobre a história e a cultura do Antigo Oriente Próximo, além de destacar a importância das abelhas e do mel nas sociedades humanas ao longo da história. Número 1. Mamadeiras milenares, Alemanha. A vida dos bebês era muito mais difícil no mundo antigo do que agora. A taxa de mortalidade era altíssima, mas isso não significa que os pais eram negligentes ou indiferentes. Na verdade, se os especialistas estiverem certos sobre o propósito desses recipientes ornamentados, eles não eram muito diferentes dos pais e mães de hoje em dia. Alguns dos lindos copos foram encontrados na Alemanha, e a análise de seu conteúdo provou que eles continham leite de diferentes animais, como vacas, cabras e ovelhas, e supõe-se que na realidade são antigas mamadeiras. A mais antiga das que foram encontradas na Alemanha tem 3.200 anos. Porém, os pesquisadores disseram que objetos semelhantes foram encontrados em vários outros locais, e alguns deles datam de até 7.000 anos atrás. Eles acreditam que o leite animal poderia ter sido usado como suplemento para o leite materno, ou para bebês desmamados. Muitas das antigas mamadeiras, ou copos de tamanho infantil, tinham formas de animais, e possuíam bocais que permitiam que fossem usados pela lateral. Acredita-se que os desenhos de animais visavam tornar os copos mais atraentes para as crianças, e portanto poderiam incentivá-las a beber seu leite, além de entretê-las. Parece que esta mesma estratégia já perdura por milênios, e que os pais de antigamente não eram muito diferentes afinal. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de incríveis achados arqueológicos, que mudam a forma como entendemos e enxergamos o passado. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!